A proporção divina, como um número, modela o universo da natureza aos grandes monumentos. Existe um código secreto, uma assinatura matemática que parece estar embutida nas estruturas mais fundamentais do universo. Ele está presente na delicada curva de uma concha marinha, no arranjo das pétalas de uma flor e na vasta espiral de uma galáxia. E se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe e se inscreva. O que é o número áureo? Matematicamente, a proporção áurea ocorre quando dividimos uma linha em duas partes de comprimentos diferentes, de tal forma que a razão entre o comprimento total e o segmento mais longo seja igual à razão entre o segmento mais longo e o mais curto. Essa proporção tem uma relação íntima com a sequência de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, na qual cada número é a soma dos dois anteriores. À medida que avançamos na sequência, a razão entre um número e seu antecessor se aproxima cada vez mais de f, 618. Essa recorrência não é uma mera curiosidade matemática. Ela descreve padrões de crescimento encontrados em toda a natureza, desde a ramificação das árvores até a formação de um furacão, sugerindo que é um princípio fundamental da dinâmica natural. A proporção áurea nas construções ao redor do mundo. A humanidade, em sua busca por replicar a harmonia do mundo natural e criar espaços que ressoassem com uma ordem divina, aplicou instintiva ou deliberadamente essa proporção em suas criações mais ambiciosas. O Partenon, Grécia, 438 a.C. Talvez o exemplo mais famoso e estudado da aplicação da proporção áurea na arquitetura. A fachada do Partenon, o templo dedicado à deusa Atena em Atenas, encaixa-se quase perfeitamente em um retângulo áureo. As divisões de sua estrutura, como a relação entre a altura total e a largura, bem como o posicionamento de elementos como o friso e as colunas, parecem seguir essa proporção divina. Embora alguns acadêmicos modernos debatam se o uso foi intencional ou uma consequência de técnicas construtivas intuitivas, o resultado é uma obra de equilíbrio e beleza atemporal que se tornou um pilar da arquitetura clássica. A Grande Pirâmide de Gizé, Egito, Taba de 1560 a.C. Milhares de anos antes dos gregos, os egípcios podem ter incorporado o número áureo na Grande Pirâmide. Acredita-se que a razão entre a altura de uma de suas faces inclinadas e a metade do comprimento da base seja extremamente próxima de f. O triângulo formado por essas medidas é conhecido como Triângulo de Kepler. Se intencional, isso faria da pirâmide não apenas uma tumba monumental, mas também um repositório de profundo conhecimento matemático e cosmológico, conectando a estrutura terrena a princípios universais. Taj Mahal, Índia, 1648 d.C. Este mausoléu icônico, uma ode ao amor e uma joia da arquitetura mogol, é um estudo de simetria e proporção. Análises de sua fachada principal mostram que a relação entre a largura do edifício e sua altura até o topo da cúpula central se aproxima da proporção áurea. A disposição dos arcos, janelas e minaretes cria uma hierarquia visual que guia o olhar de forma harmoniosa, gerando uma sensação de paz e perfeição que cativa visitantes de todo o mundo. Catedral de Notre-Dame, França, 1345 d.C. As grandes catedrais góticas, com sua busca pela transcendência e pela luz divina, são exemplos magistrais de geometria sagrada. Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, a proporção áurea pode ser encontrada na divisão vertical da fachada. A relação entre a altura total e a altura do primeiro nível, onde se encontram os portais, e a divisão das seções laterais em relação à seção central, parecem seguir o retângulo áureo. Essa estrutura geométrica oculta contribui para a sensação de elevação e ordem celestial que os construtores medievais buscavam alcançar. A sede das Nações Unidas, Foyer, 1952 d.C. Saltando para a era moderna, o arquiteto Le Corbusier, uma das figuras centrais da arquitetura do século XX, era um profundo estudioso da proporção. Ele desenvolveu um sistema de medição chamado modulor, baseado explicitamente na altura humana e na proporção áurea. Este sistema foi aplicado no projeto do edifício da Secretaria da ONU em Nova York, buscando criar uma arquitetura que estivesse em escala harmônica com as pessoas que a utilizam. Além da arquitetura, uma assinatura universal. A presença do número áureo não se limita às construções. Ele é encontrado na arte, em obras como A Mona Lisa e O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, e A Última Ceia, de Salvador Dalí.
A proporção é usada para compor a tela de forma equilibrada e esteticamente agradável. No corpo humano, a proporção entre a altura de uma pessoa e a altura do seu umbigo, a relação entre as falanges dos dedos e o tamanho do rosto, tudo se aproxima de F. No design e na música, de logotipos de empresas como Apple e Google, a estruturas de sonatas de Mozart e sinfonias de Beethoven, a proporção áurea é usada para criar composições visualmente e acusticamente harmoniosas. A proporção áurea é um lembrete fascinante de que o universo pode não ser tão caótico quanto parece. É uma ponte entre a matemática e a arte, entre a lógica e a beleza, entre o mundo natural e a criatividade humana. Seja por desígnio consciente ou por uma intuição estética profunda, a humanidade tem consistentemente recorrido a essa proporção divina para construir seus monumentos mais duradouros e suas obras de arte mais reverenciadas. O número áureo nos mostra que, ao alinhar nossas criações com os padrões fundamentais do cosmos, podemos alcançar uma forma de beleza que é, ao mesmo tempo, universal e atemporal.